E vão vender o vitimismo aqui mais uma vez. A deputada disse que nos Estados Unidos tem muitos ataques como esse. Se você parar para estudar de fato, o fato é que nos Estados Unidos acontece sempre em locais que não é permitido o uso de arma de fogo. E quando o sargento falou, inclusive na questão pena de morte, para os grandes traficantes assim definidos... Estranho, né? Porque morreram 13 criminosos e nenhum policial. Não é estranho, não. É isso que tem que acontecer. Eu tenho 2 pistolas na minha casa. Se forçarem a porta da minha casa à noite, azar deles. Isso não tem nada de absurdo, não. Tem a ver com canalice de vagabundo, que tá aqui dentro do parlamento. Tem um monte de vagabundo aqui que defende bandido. Alguns vão estar aqui presentes, e geralmente parecem ter amizade com o narcoterrorismo, mas estão aqui como titulares. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Vou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. O sargento Farrur sempre imitando, não tem jeito. O que ele fala é exatamente aquilo, é chumbo no rabo de vagabundo, isso aí não tem conversa. Ele mencionou a deputada que falou anteriormente, provavelmente ela não é policial e não convive com a realidade que nós aqui convivemos. A maioria aqui são policiais e operaram em campo. Eu coopero, Major Fabiana e Sargento Gurgel, na área mais conflagrada do Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro. Ali é a vitrine da violência no mundo. E muitos vêm dizer que nós não atuamos, nem sabem como atuamos na verdade, né? Então nós, para sabermos a realidade daquele lugar, e também presenciei várias cenas e conflitei com bandidos várias vezes, atendi uma ocorrência uma vez, 15 vezes a mesma pessoa. Ele ia e voltava da delegacia por causa do protecionismo da nossa lei, que eu vou falar como o presidente falava sobre o sócio-construtivismo. Isso não tem nada de absurdo, não. Tem a ver com canalice de vagabundo, que está aqui dentro do parlamento. Tem um monte de vagabundo aqui que defende bandido. Alguns vão estar aqui presentes, e geralmente parecem ter amizade com o narcoterrorismo, mas estão aqui como titulares, sem serem policiais, sem entenderem a realidade. E vão vender o vitimismo aqui mais uma vez. A deputada disse que nos Estados Unidos tem muitos ataques como esse. Se você parar para estudar de fato, o fato é que nos Estados Unidos acontece sempre em locais que não é permitido o uso de arma de fogo. Não temos ataques onde é permitido o uso de arma de fogo. Se não é de responsabilidade do cidadão, como ela também falou, então tira do artigo 144 que a Major Fabiana mencionou, que é um direito de todos e dever de todos também. Então tira da Constituinte, já que não é só para nós. Se é só para o policial proteger o cidadão não tem direito à autodefesa, então aumente-se em 45% no mínimo em cada estado brasileiro para que nós tenhamos o efetivo para defender o cidadão de fato. Agora, para vir aqui falar um monte de asneira e dizer que a polícia mata desenfreadamente ou oferecer audiência de custódia para vagabundo, não dá mais. Aqui a gente não está mais para ser hipócrita, porque aqui não tem ninguém brincando, nenhum amador. Então o que eu quero fazer, como o sargento Farrur deixou muito claro, o nosso embate aqui vai ser bem firme para combater, inclusive vagabundo que está aqui no parlamento. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas. Quero parabenizar toda a mesa que faz parte desta comissão e dizer, eu cheguei atrasado porque eu estava na CCJ ali também para votar e ouvi algumas falas, inclusive a fala do sargento Farrur. Parabéns, meu irmão. Seja bem-vindo, nós vamos estar juntos nessa luta aqui. Nós vivemos num país, e todos aqui que somos policiais principalmente, sabemos a violência em que o país vive. Não é diferente, amigo, no meu estado do Pará. Se nós formos ver proporcionalmente, eu acho que a gente está assim num pé de igualdade tão grande, de forma negativa, como o Rio, como São Paulo vive. Em 2017, nós perdemos mais de 100 policiais e nós somos infinitamente menores em números do que o Rio de Janeiro, que, salvo engano, vocês têm pelo menos uns 45 mil policiais militares. Lá nós só temos 16 mil. E foram mais de 100 em 2017, não foi diferente em 2018. O certo é que esta comissão deve ter a importância de podermos, juntos, e agora com uma bancada bem mais forte, podemos fazer mais por esse país. Podemos fazer mais por aqueles que não podem estar aqui, mas que nos colocaram aqui para defendê-los. Porque muitos que estão aqui, que estão lá fora, incluindo aí questões de direitos humanos, defendem os bandidos, mas que quando a coisa acontece com ele, eles querem esses bandidos mortos. E quando o sargento falou, inclusive na questão pena de morte, possa ser que não passe, eu tenho quase que certeza que não vai passar, mas eu aceitei o desafio de lançar o projeto no OPEC de mudança para pena de morte, para os grandes traficantes, assim definidos na cadeia do tráfico, e aqueles que são líderes de organizações criminosas, que dentro da cadeia, e acredite, os anos que ele passará lá, ele não vai ficar lá não só comendo o dinheiro, assim como a sua família, do povo brasileiro, dando prejuízo para os cofres do povo brasileiro. Ele lá de dentro,
Ele dá as ordens para as execuções e para os crimes, inclusive de cangaço que ocorrem nesse país, para poder estar alimentando e sustentar as organizações criminosas, que todos nós que somos policiais sabemos são dirigidas pelos grandes traficantes nesse país. Então, quando se fala nesta situação, e peço só mais um tempo, senhor presidente, eu me sinto feliz de ver colegas aqui de segurança pública para que nós possamos defender. Hoje eu sou inscrito nessa comissão como titular, na CCJ, e fiz questão de fazer parte também como titular mais uma vez, nas de direitos humanos. Porque é lá que nós temos que defender aqueles que defendem bandidos. Aqueles que defendem na contramão do que o povo brasileiro quer. Quando se fala aqui na questão da audiência de custódia, que vários colegas aqui já falaram, e eu que vivi rua os meus mais de 30 anos com polícia, onde a gente prendia quadrilhas com armamento pesado, inclusive em questão de fazerem reféns, e você vai para uma audiência de custódia, o bandido vira vítima e o policial vira bandido. Isso tem que acabar. Existe um projeto, inclusive uma proposta do próprio Eduardo Bolsonaro, que eu relatei, para que a gente possa trazer isso à tona e acabar com essa sem-vergonhice que existe no país. Se o judiciário, ou seja lá quem for, queira fazer a diminuição dos que estão presos, diminuir a quantidade de presos que existe nesse país, que procurem o Estado para que possa exercer o seu papel em outros planos, no plano social. Agora, voltar para a rua com bandidos para voltarem a cometer crimes, isso nós não podemos aceitar. Então eu estou aqui com compromisso, junto com os demais colegas na questão da segurança, para que a gente possa, inclusive, fazer com projetos novos que virão, a gente possa tornar mais duro, a gente possa cada vez mais fazer com que o povo brasileiro possa sentir, se não lá na rua a questão da segurança, mas possa sentir que tem gente dentro deste Congresso que defende verdadeiramente um povo que tanto sofre nesse país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, delegado Éder Mauro. E quando eu fui retirado do serviço operacional lá da Rota, por um governador covarde, à época, que me afastou após uma ocorrência envolvendo crime organizado, onde 6 criminosos, deputado Sargento Farrur, graças a Deus, foram mortos, e nenhum policial militar foi morto, que existe uma inversão de valores tamanha nessa casa, que eu já ouvi parlamentares dizendo, olha, mas... E não só parlamentares, né? E eu não quero aqui generalizar, infelizmente, alguns jornalistas. Olha, mas essa ação, estranho, né? Porque morreram 13 criminosos e nenhum policial. Não, não é estranho, não. É isso que tem que acontecer. E nós estamos aqui para inverter, para virar essa chave e acabar com essa inversão de valores que vive a segurança pública no nosso país. Eu fui a Brumadinho, conheci a realidade de bombeiros que estão com salários atrasados e nenhum reclamou sobre isso, porque eles estão lá para fazer o que nós, militares, fazemos, nós, policiais federais, guardas civis municipais, policiais civis, fazemos. Defendemos a sociedade com o sacrifício da própria vida. Boa noite a todos e a todas. A maioria dos deputados falou um pouquinho de cada coisa que eu iria falar, mas primeiro, audiência de custódia. Audiência de custódia é um abuso contra o cidadão de bem. O cidadão de bem vítima, para chegar na presença de um juiz e de um promotor, muitas vezes demora meses. O bandido chega com 24 horas. Eu, por exemplo, tô assinando por 24 meses, pagando R$100 por mês para a Justiça Federal, porque chamei 3 vagabundos de gordo, gordinho e Robocop, fui denunciado na merda da audiência de custódia, tô respondendo essa porcaria. Quer dizer, se não fosse essa audiência, ele estava trancafiado lá, não ia me caguetar. Mas em todos os casos, tudo bem. Crime organizado. Precisamos enfrentar com veemência o crime organizado, as facções criminosas. Eu, particularmente, sou a favor da pena de morte, porque quando nós perdemos o controle dos presídios, que de dentro do presídio, um criminoso continua cometendo crimes, igual esse desgraçado desse Marcola. Esse cara tá há 20 anos preso, 1.415 dias em regime diferenciado, solitária, tá? Pervertido. Se for solto, vai voltar a cometer crime. Esse cara custa milhões de reais pro país, aonde poderíamos educar quantos e quantos jovens. Esse cara deveria estar morto, executado pelo Estado. Falo isso sem nenhuma dor na consciência, porque é um cara que não tem conserto. Como ele, nós temos milhares no Brasil. Então nós temos que trabalhar, no mínimo, pela pena de prisão perpétua. Eu pergunto pros senhores, na Indonésia, não é exemplo pra ninguém a Indonésia, mas eu pergunto se algum traficante brasileiro voltou lá pra levar cocaína depois que aqueles 2 desgraçados foram executados lá. Um deles defecou na calça na hora que estava indo pro fuzilamento, porque lá o bicho pega. Agora aqui passa-se a mão na cabeça, chefia-se crime organizado e coisas do gênero. Menor infrator, principalmente aqueles que cometem crimes graves, tem que responder pela gravidade dos seus crimes, não pela sua idade. Matam, estupram e fica por isso mesmo. E dão risada na cara da polícia. Peguei menores com 5, 10, 15 quilos de cocaína e crack, drogas de alto poder
destrutivo, e 2 senhoras do Conselho Tutelar fazendo a sua parte, fazendo o seu serviço, estavam ali, levaram eles antes de eu terminar de assinar o flagrante. Fiquei até às 10 na delegacia e saíram às 9. Levaram para casa da mamãe. Então, quer dizer, um abuso, um tapa na cara da sociedade. Então, eu penso que nós, à frente de uma comissão importante a segurança pública, o senhor citou aí, porque, embora eu sempre enalteça a educação, a saúde, precisamos de trabalhar nesse sentido, não adianta nada nós termos hospitais de primeiro mundo, escolas de primeiro mundo e sermos assassinados num semáforo. Então, quer dizer, segurança pública é prioridade absoluta. A deputada que falou aqui, uma das primeiras que falou que o presidente Bolsonaro teve sua arma furtada por bandidos, que não adianta portar arma. Eu conheço vários casos de pessoas que salvaram a sua vida ou a de terceiros graças a terem uma arma. Se tivesse uma professora com uma 9mm treinada lá dentro, esses 2 desgraçados não tinham matado esse tanto de criança. Teriam morrido antes. Então, quer dizer, eu acho injusto e covarde por parte do Estado ele não conseguir dar segurança adequada para o cidadão e proibir o cidadão de se armar. Eu tenho 2 pistolas na minha casa. Se forçarem a porta da minha casa à noite, azar deles. Se forçarem a porta da casa de um cidadão de bem, de um cidadão que não tem nenhum canivete para se defender, e a sua filha de 15, 16 anos estiver dormindo com roupas íntimas, triste destino dessa família. Eu tenho minhas pistolas lá e não abro mão. E vou até no banheiro armado. Porque quando eu trabalhava na Polícia Rodoviária em Iguaraçu, deixei a minha arma em cima da cama e fui no banheiro. Um trupé desgraçado de um traficante lá na frente correu pra dentro do alojamento e eu pelado dentro do banheiro sem uma porcaria nenhuma. Outro dia que eu fui entrar com arma, o polícia falou, vai se matar? Falei, não, vou tomar banho, mas com arma? Eu falei, claro, vai ficar do lado da patente. Não tem problema nenhum. Tem que ter uma arma pra se defender. Isso aí é praticamente bíblico. No tempo das cavernas já se fizeram lá com pedra, com coisa pra se defender. Então, um absurdo. Agora, bom seria se o Estado pudesse oferecer segurança digna pra você não precisar tua arma. Mas, infelizmente, não é o momento atual do Brasil. Muito obrigado aos senhores, meus respeitos a todos, mas nós vamos ter um embate duro aqui contra pessoas, seja lá de que porcaria de partido for, que vier defender vagabundo nessa comissão. Muito obrigado, boa noite a todos.